Olá, meus queridos do 8º ano, estamos de volta e vamos retomar as nossas atividades. Espero que vocês tenham descansado um pouco, né? Apesar da situação, mas a gente vai retomar um pouco e a gente não pode parar, né? Temos que seguir em frente, certo? Então a gente vai fazer o seguinte: eu decidi que nessa semana, talvez na próxima, a gente faça uma revisão daquilo que a gente já viu até agora. Lembra que no comecinho dessa nossa, vamos dizer assim, interação à distância, eu fiz um pequeno vídeo onde a gente mostrou naquele vídeo o que a gente tinha conversado em sala até aquele momento lá. E agora a gente vai dar sequência em relação ao que a gente já viu até agora há pouco, até o final do mês passado, né? Desse mês, né? Dia 15 e tal. Então, a gente está com um livrinho aqui e nós começamos falando sobre territórios e nações do mundo, não é? O que é que eu vou fazer? Vou apenas passar para vocês, relembrar alguns conceitos importantes daquilo que a gente já viu. Nada muito detalhado, né? Mas para que a gente comece a relembrar, porque a ideia das atividades à distância não é só para vocês me entregarem relatórios e fazer o exercício e pronto. A gente tem que aprender um pouquinho também, né? Então, nesse capítulo, espaço, territórios e nações do mundo, né, geografia, nosso livrinho, aqui, a partir da página 40, que foi onde a gente retomou, a gente vai ver um pouquinho sobre os espaços terrestres, continentes e oceanos, essa parte da geografia física, e o livro começa a dar alguns dados aqui para a gente, né? A superfície terrestre é formada por imensas áreas emersas, compostas pelos continentes e ilhas, e por áreas submersas e recobertas e cobertas pelos mares e oceanos. As áreas emersas, aquela parte onde a porção de terra está acima do nível do mar. E a gente tem aqui de cara um mapa mundi, onde a gente pode identificar essas áreas emersas, e ele vai dizer que atualmente tudo que é de terra, tudo que é área emersa, toda essa superfície corresponde a 1/3 do planeta. O resto é água. Assim, por isso que a gente tem mais água do que terra, embora o nosso planeta seja chamado de terra. É impressionante, né? Muito bem. Então aí a gente viu aqui, alguns dados interessantes para quem leu a página. Qual o maior oceano que a gente tem? É o Oceano Pacífico. E qual o maior continente? É a Ásia, com 45 milhões de quilômetros quadrados. Dois exemplos de qual a maior extensão de água com relação ao oceano e qual a maior extensão de terra, né? O continente asiático. Enfim, e aí a gente foi ver algumas definições sobre povos e culturas. Então é sobre essas definições, esses conceitos que a gente vai ver. Então ele vai falar que quando falamos em cultura, imediatamente pensamos em um livro, uma obra de arte. Isso tem a ver também. Cultura é isso, mas envolve tudo o que é criado e praticado pelo ser humano. Por exemplo, uma língua, objetos, um tipo de escrita. Isso aí tem a ver com a cultura de um povo. E, desse modo, a cultura é um dos principais aspectos de identidade e identificação de grupos humanos que se unem como um povo. E qual é o conceito de povo? Aí ele vai dizer: povos são grupos de pessoas que têm em comum a ancestralidade e o passado histórico, assim como sua expressão cultural desenvolvida ao longo do tempo, como crenças, tradições e hábitos. Então a gente, quando estuda
um pouco de história, né? Apesar desses conceitos estarem ligados à geografia, a gente vê muito isso, né? Na história antiga. Então a gente vai ver assim, os povos da Mesopotâmia. Então aqueles povos, embora não tinham ainda um sentido de nação, de país, que a gente vai ver mais para frente, aqueles povos estavam ligados justamente por essas práticas, né? A questão da cultura, a questão das crenças, das tradições, de hábitos. Então, é uma classificação que tem muito a ver também com a história e com a geografia humana, quando ela estuda sobre isso aí. Uma das características que é muito antiga e vai permear muito esses povos é a questão da religião, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, as principais religiões do mundo. Temos o cristianismo, que tem origem em Jerusalém, né? A figura de Cristo como a figura principal. Temos o islamismo, que aí ocorre lá no Oriente, com Maomé. O hinduísmo, que vem da Índia. O budismo, também numa parte da Índia, tem a figura de Buda, que era um líder. E o judaísmo é a religião na região da Palestina ali, e não tem assim uma figura central. Então, a religião é um traço identificador dos povos também. Bom, aí a gente viu um pouquinho sobre território e soberania, né? São outros conceitos ligados à geografia. Então vamos lá. Quando um grupo de pessoas compartilha crença, hábitos, pertence a uma mesma cultura, dizemos que existe uma identidade cultural, né? Esse grupo de indivíduos praticam têm essas mesmas práticas, então forma ali uma identidade cultural. Essa identidade cultural, os povos que possuem essa mesma identidade cultural vão formar uma nação. Então, por exemplo, o Brasil, né, apesar de uma composição tão diferente de pessoas, né, a gente tem a região norte, é diferente da região sul, hábitos diferentes do sudoeste, do sul, mas existem características incomuns em todos esses aí, né, com relação à cultura, com relação a práticas, e vão formar uma identidade cultural, vão formar uma nação, a nação brasileira, certo? Muito bem. Para a geografia, a gente vai falar de território. O que é um território? O território representa uma área sobre a qual se exerce um domínio, isto é, relações de poder, propriedade e influência. Então, quando Portugal, vamos fazer uma contextualização, quando Portugal veio para cá, que tomou posse do Brasil, né, ele tomou posse de um território. Inclusive, na época, esse território estava dividido, vamos dizer assim, com a Espanha. Pelo Tratado de Tordesilhas existia uma linha imaginária, onde de um lado era da Espanha, do outro era de Portugal, e depois isso vai se modificando um pouco ao longo do tempo, né? Então, Portugal dominava aquela área, aquele território pertencia a ele, o outro território pertencia à Espanha. Conceito de países. Os países são territórios que correspondem a uma área continental insular da superfície terrestre, dominada e organizada politicamente por um sistema, governos, leis, instituições, tá? E o Estado é a autoridade máxima em um país que exerce controle sobre o território nacional. Então, a gente tem aí, quando você tem um país, você tem todo um domínio, vamos dizer assim, político, né, daquele território, aquele grupo de pessoas quem manda ali, quem coordena, quem lidera, né, aquele espaço geográfico. Então, a gente tem um país ali delimitado. E o Estado, que é uma entidade, uma autoridade que dirige aquele país, né? Estabelecendo leis, estabelecendo uma organização
e um controle sobre aquela área, sobre aquele território. Ok? Muito bem. A gente pensou em território, pensou em país, estado, e o que seriam os limites desse país, né? E o que seria a fronteira desse país. Esses dois conceitozinhos aí, inclusive, foram esses conceitos de questões que a gente passou para vocês. Então, só para relembrar, limite, os limites entre os países são estabelecidos por meio de um tratado, de um acordo, acordos diplomáticos internacionais. Pode ser um marco natural, um limite natural, um rio, pode ser uma montanha, pode ser um lago, né? Ou marcos artificiais. O cara põe uma placa, um poste e diz, olha, daqui para cá é seu, daqui para cá é meu. Nós temos vários limites aqui, a gente vai ver um pouquinho. E a fronteira, né? A fronteira é a área que se estende ao longo dos limites nacionais, considerada uma região importante, estratégica de um país, uma região de um valor econômico, político, da segurança nacional, muito importante. E nessa área de fronteira, é uma área geralmente onde há fluxos comerciais e deslocamento de pessoas. Então, para citar um exemplo, o Brasil faz limite, né, na sua extensão territorial. Se a gente pegar um mapa do Brasil, a gente vai ver o contorno do desenho do mapa e de um lado você tem o Oceano Atlântico, do outro lado você tem vários países da América Latina em que o Brasil faz ali os seus limites, fazem fronteira com esses países. Tá? Muitos desses limites, eles são separados justamente pelo rio. Né? Daqui para cá do rio já é um país, do lado de cá é Brasil, do outro lado do rio é o outro país. Isso é um exemplo. Para a gente lembrar, o Paraguai, por exemplo, né? Existe um limite que é o rio. Tem um rio ali que de um lado de cá é Brasil, do outro lado é o Paraguai. Devido às suas relações comerciais, há muito tempo a gente tem uma ponte onde faz a ligação entre os dois países, onde há ali uma região de fronteira. Tá? Essa ponte é chamada Ponte da Amizade. As pessoas circulam com uma certa liberdade e a gente sabe que há uma intensa atividade comercial naquela região ali. Então muitos brasileiros saem do Brasil, atravessam a ponte, vai no Paraguai para comprar artigos eletroeletrônicos, mais diversos, né? Pela diferença de economia, e muitos do Paraguai vêm para o Brasil também. Então, ali é um exemplo claro entre limite e fronteira. Né? Há o limite, que é o rio, e a fronteira, que é aquele ponto entre um país e outro que tem uma ligação entre os países por causa da ponte, e há um deslocamento, e há um intenso atividade comercial e deslocamento de pessoas entre aqueles lugares. A gente viu também um pouquinho sobre, deixa eu ver aqui, fronteiras da discórdia. E aí é uma situação diferente, né, na região de fronteira. E a gente vai ver isso espalhado, tendo uma visão um pouco mais global. Existem regiões onde a fronteira ela constitui um território de disputa. Então ele vai dizer aqui, território com focos de conflito envolvendo disputas territoriais. E algumas das situações, essa disputa ela é muito intensa, onde há a presença de armamento bélico, né? Exército, milícias, brigando por faixas de território. Cada um brigando, querendo o seu pedaço. Né? Então, espalhado no mundo, a gente tem várias áreas que são áreas de fronteiras, onde há discórdia, onde há conflito. Tem um mapazinho na página 52 que a gente viu isso. Né? Inclusive foi questão de atividade. Peru e Equador, Angola, República do Congo, no limite ali, Etiópia e Somália, tem confusão nessa área. Que mais? Colômbia e Venezuela, briga todo tempo. Por aí vai, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, existe
nesses pontos geográficos uma tensão, né, uma discórdia, uma disputa por terra e pelos territórios ali. Então é uma parte bem interessante. E para encerrar, a gente viu um pouquinho sobre o capítulo 3, que fala sobre panorama da economia e da geopolítica mundial. Bom, ele começa a falar sobre o ser humano, as técnicas e o trabalho. Olha só, esse aqui é interessante, muito interessante. Foi o que a gente viu. Ao longo da história do ser humano, ele vai ocupar as várias regiões. A gente viu isso lá no comecinho, né? Essa distribuição desigual. As pessoas vão buscar suas áreas de ocupação na superfície do planeta e, inclusive, em áreas até com altitudes elevadas. Não no pico do Everest, que ninguém consegue morar ali, né? Mas áreas bem interessantes, ou no meio da floresta, ou em altitudes. E durante esse processo de ocupação dessas áreas, o ser humano ele vai desenvolvendo meios, instrumentos, habilidades que vão permitir a ele ocupar esses lugares, né, esses ambientes terrestres. Esse conhecimento, essas habilidades possibilitam o homem a produzir instrumentos, né, e os meios necessários para a sobrevivência. Tudo isso aí, essa capacidade de produzir instrumento para poder se adaptar e viver, isso é chamado de técnica. Tá? Ele vai desenvolver cada vez mais uma maneira de sobreviver, de interagir com o meio ambiente, através das técnicas de sobrevivência. Com o passar do tempo, essas técnicas são utilizadas em vários tipos de trabalhos. Algumas vezes trabalhos rudimentares, outras a gente vai ver técnicas mais elaboradas, outras mais simples. Não importa, o conhecimento técnico vai criar condições para que o ser humano ocupe, né, esses espaços geográficos, modifique a paisagem, construa espaços conforme a sua necessidade. E quando a gente fala de espaço geográfico, a gente precisa considerar toda a porção da superfície terrestre onde os seres humanos, organizados em sociedades, relacionam-se entre si e a natureza, transformando aquele ambiente. Então, o espaço geográfico é um espaço de transformação. Quando o homem modifica, né, a natureza para que ele possa sobreviver. Isso aí é um conceito de espaço geográfico. Muito legal. O que é que a gente viu também? A gente viu sobre o trabalho. E aí tem um conceito interessante que ele diz aqui. O trabalho é toda atividade realizada pelo ser humano com a finalidade de suprir as suas necessidades. Por meio do trabalho, as sociedades executam seus conhecimentos, suas técnicas e extraem da natureza materiais empregados no dia a dia. Então, o trabalho ele está associado à utilização das técnicas aprendidas, né, da transformação, da utilização desse espaço geográfico para a sua sobrevivência, certo? E ele é utilizado no dia a dia das pessoas. Em sociedade, a organização do trabalho vai se desenvolver e vai acumular técnicas, vai aperfeiçoar essas técnicas e aperfeiçoar a capacidade humana de adaptação e de transformação. Vê que legal. E a transformação do espaço geográfico, é claro. Então, todo país ele vai possuir, ao longo da sua história, né, um sistema político, econômico e social. E a gente vai falar um pouquinho aqui no desenvolvimento de um desses sistemas, que é o capitalismo. Primeiro o capitalismo, depois o socialismo. O socialismo a gente vai ver no decorrer do tempo ainda, né, por esses dias. Como a gente está fazendo uma revisão, a gente parou em uma das fases do capitalismo. Então, nosso livrinho ele vai falar que a gente vai ter tanto dois principais modelos, né, político, econômico, social, que é o capitalismo e o socialismo. Vamos entender um pouquinho a diferença entre eles.
Uma das principais características do capitalismo é a divisão da sociedade em basicamente duas classes. A classe de homens livres, que vão vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Esse é um conceito. E a classe do empregador, aquele que é chamado também de capitalista, que ele é o dono dos meios de produção. É o cara que contrata essa mão de obra, né, e paga essa mão de obra o valor em detrimento do seu trabalho, em relação à sua mão de obra, ao seu trabalho. E esse empregador, esse capitalista, ele visa, a finalidade principal dele é o lucro, obter lucro. Essa é uma das condições principais do capitalismo, né? Além da propriedade privada. A gente vai ver aqui que no livrinho da gente tem um esqueminha sobre os principais aspectos do capitalismo. Está aqui, ó. Certamente vocês já viram na página 69. E temos, na sociedade capitalista, produção para o mercado. Então, o modelo capitalista, ele vai construir alguma coisa, vai produzir, vai lançar isso para a sociedade, né, onde tem um mercado que vai consumir, as pessoas que vão querer aquele produto, e aquilo ali vai gerar lucro para o capitalista. Então, não é à toa que a gente tem aí quase que o dobro de celulares para a quantidade de brasileiros que a gente tem, né? A indústria joga esse produto, as pessoas compra um, compra dois, compra três, e isso se traduz em lucro para a empresa. Nós somos o mercado consumidor, tá? Então a gente quer um celular, quando lança um modelo, quer o outro modelo, e por aí vai. Propriedade privada dos meios de produção, as fábricas, os bancos, os estabelecimentos comerciais, todos são privados, ou seja, não pertence ao Estado, né? Pertence a mim. Essa fábrica é minha, o Estado não manda no que eu faço aqui. Eu pago meu imposto e eu sou livre para conduzir ela da maneira como eu quero. Divisão do trabalho. É o processo de divisão justamente entre o empregado e o patrão, né? Essas duas classes. Trabalho assalariado. Quem trabalha mediante o pagamento pela sua mão de obra, pela sua força de trabalho. No final do mês tem lá o seu salário. Divisão da sociedade em classes, basicamente duas principais, como a gente já falou, empregado e empregador, o proprietário e o operário, e por aí vai. E uma das consequências do capitalismo que é a desigualdade social. Por quê? Porque na organização capitalista, segundo o nosso livrinho aqui, esse dono, né, da propriedade, ele é um cara só. E só ele é quem vai obter a riqueza, obter o lucro. Os trabalhadores não. Então a gente vai ter uma diferença muito grande do que esse empregador tem de valor agregado e de riqueza e o que o empregado tem, né? Então a gente vai ter poucas pessoas com muito dinheiro e muita gente com pouco dinheiro. Então vai haver essa desigualdade social, de classes sociais. A maioria da população vai estar numa classe mais inferior e uma pequena parte da população numa classe superior, vamos dizer assim, uma classe com mais riqueza. Muito bem, o capitalismo ele vai se classificar ou vai se caracterizar por várias fases, vários períodos durante a sua história, né? E ele começa já no finalzinho da Idade Média e a partir do século XVI, XVII vai haver um desenvolvimento maior. E essa primeira fase do capitalismo é chamada de capitalismo comercial. E olha só que interessante. Ele vai dizer aqui, a partir do século XIV, entre o século XIV e XVI, que é onde o capitalismo vai surgir, o capitalismo vai se intensificar e se fortalecer a partir do surgimento de uma classe social nova,
nesse contexto da Idade Média, que era a chamada burguesia. Então, para a gente lembrar, a gente já falou sobre a Idade Média aí com vocês. A Idade Média foi um período onde existia praticamente duas classes sociais também, né? Você tinha o senhor feudal e o servo, tá? E tinha o clero, vamos dizer assim, quase que 3 ou 4 figuras sociais. E surge já no final da Idade Média, né, vamos dizer, a figura do burguês, que é aquele homem livre que começa uma atividade comercial a partir de excedentes da produção feudal, né, começa a montar feiras, começa a montar nos arredores do feudo uma atividade de comércio intensa, e é tão intensa que esses caras vão criar uma cidade chamada Burgo, né? Daí o nome burguesia. E é no Burgo onde essas trocas comerciais se intensificam. Haviam feiras que duravam meses, os caras ficavam lá comercializando. E isso vai desenvolvendo, e esse burguês ele começa a ter um pensamento um pouco mais à frente, né, do que estava acontecendo ali. Então, se você tinha um artesão, e esse artesão produzia um sapato, esse burguês vai contratar 10 artesãos, vai dividir o trabalho deles, né, e ele vai fabricar 100 sapatos num tempo muito menor. Então esse cara é o cara que vai começar a mudar esse modelo, né, de relação comercial. E aí, quando a gente chega no século XVI, que a gente tem as grandes navegações, né, esse modelo já está mais estruturado, porque ele já está apropriado dessa técnica que é a manufatura, né, então ele cria quase que uma linha de produção manufaturada, quer dizer, existia ainda a utilização da mão, né? Posteriormente a gente vai ver que essa turma vai ser substituída por máquinas, bem mais para frente. Então o trabalho era, se uma pessoa construía um sapato inteiro, agora um faz um pedacinho solado, o outro faz outra parte de cima, o outro faz o acabamento, o outro monta o sapato, cada um vai ser responsável por um pedacinho, uma das fases de produção desse sapato. Isso é a manufatura, tá? Isso aí é uma coisa interessantíssima. E o proprietário que contratou essa galera, ele que era o dono da máquina, né, daquele espaço, da matéria-prima, do couro. Então ele contrata essa galera e paga a esse artesão um salário. Então começa aí essas relações. O capitalismo comercial, ele vai se intensificar pela atividade comercial muito mais intensa também. Então as grandes navegações, aquele movimento Portugal e Espanha tentando chegar perto de Gênova e Veneza, cidades comerciais muito intensas na Europa, e Portugal e Espanha vai por fora, vai navegar pela África para chegar na Índia, para procurar especiarias, para assim conseguir vender mais barato, chegar primeiro do que uma caravana que saía a pé por dentro ali da Europa até chegar na Índia. Então essa atividade comercial e marítima vai se intensificar e vai ser a grande característica aí desse período. E uma outra característica vai ser a acumulação do capital. Nesse período você era rico se você guardasse o dinheiro, acumulasse a riqueza, especiarias, ouro, joias, né? Aquele montão de coisa ali. Então essa era um sinônimo de poder e riqueza. E a gente vai ver que isso vai modificando com o tempo. E é nesse período que vai surgir a figura da metrópole e da colônia, né? Então Portugal chega aqui no Brasil, um exemplo. O Brasil passa a ser a colônia de Portugal. Portugal é metrópole. Então, o Brasil, o que é que o Brasil vai fazer? Ele vai mandar para a colônia produtos primários, né? E a metrópole vai ser responsável pelo comércio de produtos manufaturados,
Tá? No Brasil até que foi diferente, né? Por exemplo, o açúcar já chegava lá manufaturado, já chegava prontinho. Toda a manufatura do açúcar era feita aqui. E que mão de obra era? E eles lucravam ainda mais porque a mão de obra era escrava. Lembra? Que era o escravo que veio trazido, o cara trabalhava de graça, que era pior, não recebia, vendia sua força de trabalho, nem vendia, né? Dava, porque era obrigado, estava escravizado. E no nosso caso teve muito mais lucro. Ok? Então, ó, a gente vai parar por aqui, nessa primeira fase do capitalismo comercial, onde posteriormente a gente vai ter o que vai ser chamado de divisão internacional do trabalho. Vamos perceber que alguns países, aquele país produz aquilo, aquele país é mais forte produzindo aquilo. Então vai ser um acordo onde cada país vai ser responsável por produzir uma riqueza. Então é a divisão internacional do trabalho. A gente para por aqui, já tem meia hora, né? Bom demais. No próximo vídeo a gente vai falar sobre capitalismo industrial, capitalismo financeiro e por aí vai. A gente vai dando sequência aos nossos assuntos e a gente vai mudar um pouquinho. Eu vou lançar alguns vídeos, a gente vai conversar, a gente vai ter um conteúdo para ler. Depois é que eu passo uma atividade, né? A gente não vai passar atividade toda semana não, tá? A gente vai conversar mais sobre o assunto, depois eu faço passo um teste, uma atividade para vocês, ok? Um abraço, se cuidem e até a próxima. Um beijão.